Fala galera! Aqui é o professor Gilmar Martins, seu professor de exatas, e hoje nós estamos aqui para dar sequência às aulas de equilíbrio químico. Pessoal, quem perdeu as últimas 7 aulas, eu recomendo que pause o vídeo, assistam as 7 aulas, porque eu tenho certeza que ao final dessa maratona você vai estar dominando o assunto. Então, pessoal, não perca tempo não, tá? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, porque hoje tem equilíbrio químico. Mais especificamente, vamos trabalhar com indicadores ácido básico e solução tampão. Então, pessoal, vem comigo! Indicadores ácido-base. Pessoal, ao longo de muitos anos dando aula, muitos alunos perguntam: professor, o que é um indicador ácido básico? Aí eu vou lá e pergunto para ele: pessoal, a gente não está estudando a concentração de H+, a concentração de OH-, o pH de uma solução, o pOH de uma solução? Pois bem, pessoal, como é que a gente vai, tendo uma solução, saber se ela é ácida ou base? Então tá aí, pessoal, a função dos nossos indicadores ácido-base. É basicamente a gente saber se a gente está diante de uma solução ácida, de uma solução base, ou seja, se o pH é maior ou menor do que 7. Então vamos lá, como saber o valor de pH na prática? Pessoal, existem algumas maneiras da gente saber o valor do pH na prática, tá joia? Dentre elas são as seguintes. A primeira, tá? É o tal do pHômetro. O que é o pHômetro, professor? É um eletrodo submerso em uma amostra indicando uma diferença de potencial que está relacionado a um pH. Pessoal, o pHômetro é a forma mais fácil da gente descobrir se uma solução é ácida ou base. O que acontece, professor? Acontece o seguinte: a gente coloca um eletrodo submerso, tá? E essa diferença de potencial já pré-determinada ali, ela vai nos dizer se a gente está trabalhando com uma solução ácida ou uma solução base, ou seja, a gente vai ter noção com relação ao pH. Pessoal, algumas outras formas de indicadores ácido-base são as seguintes. Por exemplo, produtos vegetais, tá? Então, à medida que se tem contato com ácido ou com a base, ocorre mudança na coloração. Um exemplo clássico, pessoal, de produtos vegetais é o suco de repolho roxo. Então, à medida que ele tem contato com o ácido ou com a base... Pois bem, pessoal, então o suco de repolho roxo é um excelente exemplo de produto vegetal, tá? Que pode indicar ali se a gente está trabalhando com uma solução ácido ou uma solução base, tá? Um outro vegetal que pode acontecer isso é a própria hortênsia, tá? A hortência, ela, não sei se vocês sabem ali, mas ela cresce, com determinadas colorações ali, tá? De acordo com o pH do solo, tá? Beleza, pessoal? Pessoal, vamos que vamos, tá? Outra forma da gente obter se a gente está trabalhando com uma solução ácida ou uma solução base, tá? São através de métodos laboratoriais. Então eu vou citar alguns para vocês aqui, tá joia? Por exemplo, a fenolftaleína, o alaranjado de metila, o azul de bromotimol, o papel de tornassol, tá? E tem vários outros, tá? Indicadores ácido-base que a gente consegue verificar em laboratório. Basicamente, pessoal, normalmente é uma fitinha, tá? Que a gente emerge ali na solução, e essa fita aí ela vai mudar de cor. E essa mudança de cor está relacionada ao pH. Já existe uma tabela pré-concebida relacionando o pH com a cor adquirida. Então vamos lá, pessoal, dando sequência, tá? A nossa matéria de hoje. A gente vai começar agora a falar da solução tampão. Professor, o que é solução tampão? Pessoal, solução tampão é a solução que praticamente não sofre variação de pH ou de pOH pela adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes. Tá beleza, pessoal? Então tá aí a definição de solução tampão, e eu quero destacar para vocês pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes. Lembrando que um ácido,
né, vai ter de sobra ali H+, e uma base vai ter de sobra OH-, tá joia? Então, a gente está, em tese ali, acrescentando pouca quantidade de H+, ou pouca quantidade de OH-. Não vai entupir lá um negócio de H+ e OH- lá, que a solução tampão não vai segurar. Pessoal, alguns exemplos de solução tampão, tá? Quero começar aqui pelo ácido acético mais o acetato de sódio, tá? Outro exemplo, a gente vai desmembrar cada um deles, é o hidróxido de amônio mais cloreto de amônio. Tá? Outro exemplo que também a gente vai desvendar seria o ácido carbônico mais o bicarbonato. E por último, tá? O tampão de fosfato. Tá joia, pessoal? Vamos lá, segue comigo aqui para vocês poderem entender bem. Pessoal, vamos começar com o primeiro, tá? A primeira solução tampão, tá? Que a gente acabou de narrar aí para vocês, que seria o ácido acético mais o acetato de sódio. Tá? Então, essa solução aí tem um pH menor que 7, indicando uma solução ácida. Tá joia? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho o ácido acético H3CCOH. Tá joia? O que vai acontecer aqui? Pessoal, ele vai se decompor em H3CCO- mais o H+. Tá? Então, eu chamei aqui essa de reação A. E eu quero deixar claro para vocês, tá, que esse ácido acético é um ácido fraco. O que significa um ácido fraco, professor? Significa que ele sofre pouca ionização. Ou seja, a gente vai ter pequenas quantidades de H3CCO- e pequenas quantidades de H+. Tá? A gente vai ficar na maior quantidade do próprio ácido acético, já que ele é um ácido fraco e sofre pouca ionização. Pessoal, vamos prosseguir aqui, tá? O segundo elemento dessa solução tampão é o acetato de sódio, tá joia? Então vamos lá, o acetato de sódio está representado aqui, H3CCONA, tá? E ele vai se dissociar em H3CCO- mais o Na+. Pessoal, o acetato de sódio é um ácido forte. Professor, o que significa um ácido forte? Significa, pessoal, que ele sofre muita ionização, tá beleza? Ou seja, vamos resumir aqui, ó. Esse H3CCONA, tá? Ele vai se dissociar em muitas partes de H3CCO- e muitas partes de Na+, restando pouca quantidade de acetato de sódio. Pessoal, vamos fazer um resuminho aqui no final do equilíbrio, como é que vai ficar isso daí, tá? Então, o que a gente vai ter no final do equilíbrio? Em muita quantidade, pessoal, a gente vai ter o H3CCOH, tá? Em muita quantidade. Por que muita quantidade, professor? Conforme eu acabei de falar, ele é um ácido fraco, vai se ionizar pouco, tá? Em muita quantidade também, a gente vai ter o acetato, que é o H3CCO-. E aí, pessoal, eu botei A e B aqui porque ele vem tanto da reação A quanto da reação B. Tá? Na reação A ele tem pouquinho, porque o ácido acético sofre pouca ionização. Já na reação B, pessoal, ele tem muito, tá? Então, o somatório geral, tá? Então, ele vai ter muito lá no equilíbrio, tá joia? E o Na+ também a gente vai ter muito, porque o acetato de sódio sofre muita ionização. Então, na nossa solução, lá no final, no equilíbrio, a gente vai ter muito desses elementos. O que a gente vai ter pouco, professor? A gente vai ter pouco H+, tá? Porque, voltando, o ácido acético sofre pouca ionização, a gente vai ter pouco H+ aqui. E a gente vai ter pouco também o acetato de sódio. Por quê? Porque ele é forte, ele é um ácido forte, ele sofre muita ionização. Então a maioria dele vai se ionizar e vai ficar pouca quantidade do nosso acetato de sódio. Então, resumindo aqui para vocês do que tem muito e o que tem pouco. Pessoal, dito isso, tá? Vamos prosseguir aqui da seguinte maneira, tá? Agora, pessoal, eu vou adicionar o HCl. Vamos ver o que vai acontecer quando eu adiciono o HCl, tá? Para essa solução tampão. Lembrando, pessoal, a solução tampão, tá? Tem por objetivo, tá? Que a gente acrescente pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes e não altere, tá? De maneira substancial ali o pH e o pOH da solução. O que vai acontecer, pessoal? Vamos supor que a gente adicione ali o HCl, tá? Pessoal, adicionando o HCl, olha o que vai rolar aqui, ó.
O HCl em água, ele vai se ionizar, tá? Ele vai se transformar em H+, mais o Cl-, tá beleza? Bom, com base nisso, né, vai aumentar na nossa solução ali a concentração de H+, pessoal, tá? Vindo do HCl. Lembrando que a gente tinha pouco H+ na nossa solução inicial. Pessoal, sendo assim, através do efeito do íon comum, tá? O que vai acontecer? O íon comum ali vai fazer aquele efeito, tá? E o que vai acontecer? A reação A, tá? Ela vai tender a se deslocar no sentido inverso, tendendo a consumir o H+. E é assim que funciona, tá, pessoal? A gente acrescentou H+, então através do efeito do íon comum, tá? A reação vai se deslocar no sentido de consumir o H+. Pessoal, na reação B, tá? Qual é a função do acetato ali, tá? É basicamente a gente ter acetato suficiente para consumir o H+ vindo do HCl, tá beleza, pessoal? Então tá aí a função do acetato em B, de tal forma que a gente vai deslocar a reação ali no sentido inverso. Então vamos voltar à reação aqui e eu vou voltar essa explicação para vocês porque isso aí é muito importante. Lembrando o que aconteceu aqui, a gente adicionou HCl, o HCl vai se dissociar em H+ e Cl-. O H+ que já tinha nessa reação aqui, agora vai ter mais ainda, tá? E pelo efeito do íon comum, e eu trabalhei esse conceito com vocês nas aulas antigas, assistam às aulas antigas, tá joia? Sobre equilíbrio químico. O que vai acontecer? Ela vai se deslocar no sentido inverso, na intenção de diminuir o H+, tá? Só que o H+, pessoal, tem que reagir com acetato, tá beleza? Pessoal, esse acetato aqui, ele vai ter pouco acetato, então ele vai acabar usando esse acetato aqui da reação B. Tá aí o motivo da existência dessa solução B aqui, que traz esse acetato aqui para reagir com o H+ vindo do HCl. Pessoal, o H+, então, que veio do HCl, tenderia a aumentar o pH da solução, perdão, a diminuir o pH da solução, aumentando a acidez da solução, mas não vai mais, porque a gente, pelo efeito do íon comum, tá, a gente vai ter um deslocamento do equilíbrio. Tá beleza, pessoal? Estão conseguindo entender? Vamos lá. Prosseguindo, então. Professor, você viu aí se adicionar um ácido, né? Aumentando a concentração de H+. E se eu adicionar uma base, como por exemplo o KOH, aumentando a concentração de OH-, o que vai acontecer? Pessoal, a base vai ionizar, ou seja, o KOH vai se dissociar em K+ e OH-. O que vai acontecer com esse OH-, pessoal? Pessoal, o OH- produzido nessa reação aqui, ó, ele vai reagir com o H+ da reação A, tá joia? Vamos relembrar qual que é a reação A aqui, ó. Aqui a nossa reação A aqui, ó. Olha o que vai acontecer. O OH- vindo do KOH vai reagir com esse H+ aqui, ó. Quando ele reagir com esse H+, ele vai consumir esse H+, né? E pela efeito do íon não comum, e repito que eu já expliquei isso em aulas anteriores, as aulas ali de equilíbrio químico, tá? Esse H+ vai ser consumido, o equilíbrio vai tender a se deslocar no sentido em que a gente forme o que foi consumido, ou seja, que a gente forme H+, ou seja, no sentido direto. Tá beleza, pessoal? Vamos prosseguir aqui. Então aqui está escrito o que eu acabei de explicar, tá? A base vai ionizar, produzindo nessa reação, vai reagir com o H+ da reação A. Então esse OH- vai reagir com o H+ da solução A e vai formar água. Sendo assim, a reação A tende a se deslocar no sentido direto, por meio do efeito íon não comum, que eu acabei de explicar para vocês aí. Tá beleza, pessoal? Vamos prosseguir então, tá? E agora eu quero tratar com vocês ali a solução tampão de hidróxido de amônio mais cloreto de amônio, tá? Essa solução aí tem pH maior do que 7, ou seja, uma solução básica, tá? Então, primeiro o hidróxido de amônio, tá? O que vai acontecer em água? Ele vai se dissociar em NH4+, mais o OH-. Pessoal, o NH4OH é uma base fraca, ou seja, ela vai se ionizar pouco. Tá beleza, galera? O que vai acontecer aqui? Na prática aqui, tá? Ao final, a gente vai ter muito NH4OH,
tá? E pouco NH4+, e pouco OH-, já que ele se ioniza pouco, tá beleza? Bom, a nossa outra elemento da solução tampão é o cloreto de amônio, o NH4Cl, se dissociando em NH4+ e Cl-. Pessoal, esse equilíbrio aqui, ele representa uma base forte. Se ele representa uma base forte, ele vai se ionizar muito. Então, ao final, a gente vai ter pouco desse cara aqui, que a maioria vai se ionizar, e muito NH4+, e muito Cl-. Então, tá aqui um resuminho para vocês, tá? O que vai acontecer lá no final, no equilíbrio, tá? A gente vai ter muito, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente vai ter muito NH4OH, tá? Vindo dessa reação aqui, tendo em vista que ela se ioniza pouco. A gente vai ter muito NH4+, porque tanto da reação A quanto da reação B, tá? Lembrando que na reação B ele se ioniza muito, então aqui a gente vai ter muito, aqui a gente vai ter pouco. Então no somatório geral a gente vai ter muito NH4+. E o Cl- a gente vai ter muito também, porque na reação B o cloreto de amônio se ioniza muito. Tá beleza? O que a gente vai ter pouco, professor? Ó, pouco a gente vai ter o OH- vindo da reação A, porque esse cara aqui, o hidróxido de amônio, ioniza pouco. Então a gente vai ter pouco OH- vindo da reação A, e a gente vai ter pouco NH4Cl, tá? Da reação B aqui, ó. Já que ele vai se ionizar muito, vai sobrar pouco desse cara aqui. Pessoal, então vamos lá. Com base nisso, vamos ver o que vai acontecer, tá? Se a gente... uma adição de um ácido qualquer, tá? O ácido, vamos denominar ele por HX. Tá? O H é o nosso famoso H+, tá? Que aumenta a acidez ali de qualquer solução. E o X, tá? Entenda-se por um elemento qualquer. O que vai acontecer, pessoal? Esse HX em água vai se dissociar em H+, mais X-. Então, pessoal, pelo efeito do íon não comum, tá? O que vai acontecer aqui, ó? O H+ produzido nessa reação vai reagir com o OH- da reação A, formando água. Sendo assim, a reação A tende a se deslocar no sentido direto. Vamos voltar aqui para a reação, para a gente poder ver isso aqui na prática, o que vai acontecer. Pessoal, eu tenho esse OH- aqui e eu tenho o tal do HX. Tá? O HX vai se dissociar em H+ mais X-, e esse H+ daqui, pessoal, vai tender a reagir com esse OH-, tendendo a formar água. Então, esse OH- ele vai ser consumido. Pelo efeito do íon não comum, tá? A reação vai tender a deslocar o equilíbrio no sentido de produzir o que foi consumido, ou seja, produzir mais OH-. Então, a reação vai se deslocar no sentido direto, tá beleza, pessoal? Então, nós vimos aí a adição de um ácido. Agora eu quero ver com vocês a adição de uma base, tá? Eu chamei aqui essa base de MOH. O que é M, professor? M, pessoal, é qualquer elemento, tá? Então, estou fazendo uma reação genérica aqui. Pessoal, essa reação MOH, o que vai acontecer aqui? Em água, ela vai se dissociar em M+, mais OH-. Então, pelo efeito do íon comum, o que vai acontecer? A reação A vai se deslocar no sentido inverso. Tá beleza, pessoal? No sentido inverso. Vamos ver aqui a reação A aqui, ó. O pensamento é sempre, tá, bem parecido, tá? Então vamos aqui, ó. Eu estou adicionando MOH-, tá? Eu já tenho OH- aqui, tá? E o que vai acontecer? A partir do momento que eu estou adicionando mais OH-, eu vou tender a deslocar no sentido, o equilíbrio, no sentido a consumir, tá, o que está sendo colocado a mais. Então, esse OH- aqui, que foi colocado a mais lá do MOH, tá, vai tender a ser consumido, ou seja, eu vou tender a deslocar a reação no sentido inverso. Pessoal, mas vocês não lembram que esse NH4+ tem pouco? Como é que ele vai reagir com OH-? Ó, a reação B aqui, ó, produzindo NH4+ aqui, ó. Lembrando que na solução, pessoal, é tudo... Tá tudo misturado lá, tá? Não existe esse NH4+, é daqui, é tudo NH4+. Então, a gente vai pegar esse NH4+, tá? Vai reagir com o OH- e vai tender a deslocar a reação no sentido inverso. Pessoal, então, basicamente está aí, tá? Demonstrações no sentido de adição de ácido,
adição de base sem alteração de pH e pOH. O que está acontecendo aqui é basicamente, tá, deslocamento da reação, tá, no sentido de compensar essas pequenas quantidades de ácidos ou bases adicionados à solução sem que altere o pH ou pOH da solução. Então, pessoal, tá aí, tá, já na tela aí a nossa terceira solução tampão, representada pelo ácido carbônico mais o bicarbonato. Pessoal, essa aí é a solução tampão, talvez uma das mais importantes que existem, porque ela regula o pH do nosso sangue e é por isso que ela se chama o tamponamento do sangue, tá joia? Pessoal, ela mantém o pH do sangue ali entre 7,35 e 7,45. E como é que funciona? O ácido carbônico H2CO3 representando o ácido e o bicarbonato HCO3- representando a base. Pessoal, o que acontece aqui se eu aumento a concentração de H+? Eu tenderia a diminuir o pH da solução, eu tenderia a aumentar a acidez da solução, porém, pessoal, esse H+, ele vai reagir com o bicarbonato, com HCO3-. E aí, pessoal, isso aqui vai dar o ácido carbônico já presente no sangue. Tá beleza? Então, esse H+ vai ser consumido ali, formando o ácido carbônico. Uma sub-reação aqui do ácido carbônico é que ele forma água mais CO2. Tá beleza, pessoal? E se eu aumentar a concentração de OH-, pessoal, no sangue, o que vai acontecer? Pessoal, aumento da concentração de OH-, tá? Esse OH- ele vai reagir com o ácido carbônico, ou seja, com o ácido do tamponamento do sangue, produzindo água mais HCO3-, que é o nosso bicarbonato. Tá beleza, pessoal? Então, o OH- que for aumentado, ele também vai ser consumido. Tá joia? Pessoal, dito isso, vamos passar aí para a nossa quarta solução tampão, tá? Que é o tampão de fosfato, tá? Ou o famoso tamponamento de lagos. Como é que vai funcionar isso aí, professor? Vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter, ó o palavrão aí, pessoal, o dihidrógeno fosfato, representando o ácido, que é o H2PO4-, em, tá, solução com o monohidrógeno fosfato, que é o HPO4-, representando a nossa base. Então, pessoal, na mesma linha de raciocínio, o que vai acontecer se eu aumentar a concentração de H+? Só se eu aumentar a solução de H+, esse H+ vai reagir com a nossa base, que é o monohidrógeno fosfato, e vai produzir o dihidrógeno fosfato. Tá beleza, galera? Vamos prosseguir aqui. Professor, e se eu aumentar a concentração de OH-? Pessoal, esse OH- que eu aumentei a concentração, ele vai reagir, tá, com o ácido, tá, da solução tampão, que é o dihidrógeno fosfato, H2PO4-, e vai se formar, pessoal, o monohidrógeno fosfato, HPO4-, mais a água. Então tá aí, pessoal. Tanto o H+ quanto o OH-, se aumentar a concentração, eles vão ser rapidamente consumidos, sem deixar com que o pH ou pOH do sangue sofra grandes variações. Pessoal, então tá aí, tá, nossas soluções tampões, tá? Espero que vocês tenham entendido. Fico grato por vocês estarem assistindo o vídeo. Continuem assistindo, continuem se dedicando, porque eu tenho certeza que quem se dedica, o resultado vem. Pessoal, não deixam de perder um vídeo do canal, tá joia? Não deixam, para que vocês possam estar preparados para as provas de vocês. Professor, mas eu não estudei equilíbrio químico ainda. Meu aluno, você vai estudar isso daqui a pouco. Então, já vai entrando na sua mente isso daí. Tá? Assistam os vídeos, tá? Assistam os vídeos, se inscrevam no canal, acionem o sino da notificação para que vocês não possam perder absolutamente nada. Acabou aquela mística de que exatas é complicado. Aqui no canal a gente descomplica tudo, matemática, física e química para vocês. Tá beleza, pessoal? Então, até mais a todos aí. E eu, pessoal, fui!